de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero convidar você para estar meditando na palavra de Deus juntamente conosco nesta manhã de sexta-feira. Vamos nos alimentar da palavra, né? Ela que nos sustenta, nos coloca de pé. E eu quero ler um salmo bastante conhecido de todo o povo de Deus, que é o Salmo 46. Este louvor que nos traz tantos ensinamentos, que diz, e certamente você já sabe de cor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é interessante que este salmo, esta canção termina com a palavra Selá, que geralmente alguns vão dizer que é uma pausa ou é um momento de meditação. Eu prefiro o momento de meditação. Depois de entoar um louvor como este, a gente começa a mastigá-lo, a gente começa a sentir o gosto de cada palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi ali ao coração, aos filhos de Asaf, para compor estes poemas, mas que eles também são de ensino, são de confiança, são proféticos, são inspirados. Os salmos, estes hinos que são os hinários de Israel, cantados em várias situações, que seguem diversos padrões, como salmos de louvor, salmos de agradecimento, salmos imprecatórios daqueles que pedem a vingança a Deus. Enfim, o estudo dos salmos é bem abrangente, mas que nos traz grandes lições, grandes ensinamentos, trazem profecias, falam a respeito da vida, falam a respeito da providência divina, falam a respeito do comportamento humano, suas emoções, né? É um livro de psicologia,
porque ele fala muito da alma, da psique, do comportamento, das angústias, da ansiedade. Então os salmos são extremamente interessantes e gostosos da gente ler e da gente meditar em cada palavra, em cada verso, e poder trazer para as nossas vidas, através dessas experiências cantadas, vividas, experiências que esses grandes homens de Deus, como o maior salmista que foi Davi, que cantou suas experiências, como pessoas que se levantaram contra ele, exércitos que o cercaram, que no momento de escassez, de insegurança, ele vai compondo estas canções, estes salmos que falam conosco até hoje. O Salmo 46, embora a gente não tenha um contexto exato de quando ele foi elaborado, feito, mas alguns vão dizer que é quando o exército dos assírios cercam a cidade e onde houve uma intervenção divina e o Senhor mandou o seu anjo e ali 185 mil foram mortos. Talvez seja este o contexto, mas seja como for, o Salmo 46 ele vai nos falar da confiança em Deus, da confiança no Senhor no momento de crise. E o momento de crise significa decisão. É um momento da dificuldade onde eu decido crer ou descrer, onde eu decido ficar para lutar ou correr, ou desfalecer na fé, ou fazer como aqueles que, quando foram testados por Gideão, os covardes, os medrosos, os tímidos, né? Tímido aí, aquele que não confia, é aquele que, mesmo sabendo que Deus está com ele, mas ele tem essa timidez de desconfiança. Não é uma timidez de comportamento de um indivíduo que tem vergonha, por exemplo, de falar em público. Não é dessa timidez que a Bíblia está falando ali, né? Dessa timidez que fala Apocalipse, que diz que ficarão de fora os tímidos, mas é aqueles que não creem, aqueles que desprezam, aqueles que preferem se recolher do que aceitar uma ordem divina que diz: se você for, você será vitorioso porque eu estou contigo. Aí o indivíduo faz o inverso. E o Salmo 46 ele vai nos ensinar que nos momentos de crise, se Deus está conosco, nós devemos enfrentar. Nós não devemos nos enclausurar, retroceder, nós não devemos voltar atrás. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e volta atrás não é digno. Porque se você começou um trabalho, você tem que ter esta confiança, essa esperança, essa resiliência de que mesmo em meio à dificuldade vai dar tudo certo, porque Deus está presente. E o salmista começa o Salmo 46 dizendo que Deus é. E glória a Ele, porque Ele é. Louvamos a Ele, estamos de pé neste dia, nesta manhã, porque Ele é. O sol, como a gente costuma popularmente dizer, o sol nasceu porque Ele é. Chove porque Ele é. À noite, o dia declina e vem a noite porque Ele é. Passam-se os tempos, as estações, é porque Ele é. Tudo é sustentado no universo porque Ele é. A Terra com seu circuito, com seus giros, cada planeta, cada galáxia está no lugar onde deve estar, porque Ele é. O meu coração está batendo e o seu também. Você está ouvindo estas palavras, sabe por quê? Porque Ele é.
E se Ele é, Ele mantém a vida. Se Ele é, Ele permite que essas coisas estejam acontecendo, que eu e você estejam reunidos hoje, você através do rádio, da internet, ouvindo esta palavra. Isso só está acontecendo porque Ele é. Paulo no Areópago disse, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, Ele é. E nada melhor do que começar uma canção dizendo, Deus é. E uma dessas coisas que Deus é no meio da crise, no meio da adversidade, no meio em que o inimigo ele cerca e que parece que não tem saída, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, começa dizendo, vamos começar falando daquele que é. Não vamos começar falando sobre o número de inimigos. Não vamos começar falando sobre as afrontas. Não vamos começar falando sobre as adversidades que têm assombrado as pessoas hoje em dia. Insegurança alimentar, insegurança econômica, insegurança nos relacionamentos, insegurança, crises. Não! A gente começa olhando para Deus e dizendo, Ele é. Se eu estou cercado por inimigos, se um exército me cerca, eu começo dizendo, Deus é refúgio, é nele que eu me refugio, é nele que eu me escondo, é nele que eu me sinto guardado. Nós vivemos um tempo em que nunca se falou hoje em bunkers, em lugares fortes de refúgios, onde muitos ricos, magnatas estão construindo seu lugar de refúgio, com medo de um desencadeamento de uma pandemia pior do que a Covid, com medo de uma guerra nuclear, com medo de uma catástrofe universal, e eles constroem, isso é verdade. Estão construindo subterfúgio, lugares de refúgio. Mas tudo isso não passa nenhum tipo de segurança real, concreta, por mais profundo que seja esse refúgio. O que é que garante que um abalo sísmico não vai destruir tudo? O que garante que uma ogiva nuclear venha e acabe e destrua com tudo? A segurança do homem, ela é pequena. Deus disse a uma nação que se rebelou contra o seu povo, disse assim, ainda que eles construam a sua casa, a sua morada nas estrelas, de lá eu os derribarei. O salmista compreendeu que o refúgio não estava nas cavernas, que o refúgio não estava nos lugares bem edificados, nos lugares altos, não. Ele entende que ele se refugia naquele que é. Naquele que chama a existência o que não existe. Naquele que mede os céus a palmos e o desenrola. Como você abre a cortina da sua casa pela manhã, ele desenrola os céus. Ele conta as estrelas, chama cada uma pelo seu nome. Só na Via Láctea, na nossa galáxia, há bilhões de estrelas. É um número aproximado. Mas existem outras bilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e nas milhões de galáxias existentes, e Deus conhece cada uma delas. Das que estão explodindo agora, morrendo, ou daquelas que estão começando a se expandir e a existir. Deus chama cada uma pelo seu nome. Este que está sentado sobre um alto e sublime trono, e a terra é descanso para os seus pés, que os oceanos é como uma gota d'água em suas mãos. É este Deus que o salmista começa falando no Salmo 46, ele é refúgio.
Porque todos os refúgios da terra, todos os lugares fortes, todas as grandes edificações passaram. O que falar das muralhas de Jericó? O que falar das muralhas da Babilônia? O que falar de Massada, lá no meio do deserto? Você vai lá, só tem o resto das construções. Um lugar praticamente inacessível. O que dirá de outros lugares construídos fortemente, pensados, planejados para que fosse inalcançáveis, inacessíveis, mas que hoje são ruínas. Porque refúgio, proteção, segurança e descanso a gente só encontra em Deus. Pode um exército me cercar, mas se eu estou refugiado em Ti, Senhor, eu encontro paz e segurança. Pode todos os exércitos do mundo estar cercando você, todo problema está cercando você, toda dificuldade ter chegado até você, como disse Jó, aquilo que eu temia me aconteceu, mas ainda assim, se está refugiado em Deus, está seguro, está pacificado. Deus é refúgio, fortaleza. É nele que eu me refugio, é nele que eu encontro força, é nele que eu encontro segurança, proteção, cuidado. A Bíblia diz que quem é de Deus, o inimigo nem lhe toca. Estamos no seu pavilhão, estamos na sua fortaleza, estamos debaixo. O Salmo 91 vai dizer: o que habita no esconderijo. O que é um esconderijo? Esconderijo é um lugar que ninguém deve saber. Esconderijo são os lugares onde os homens tentam não ser mais vistos, serem dados como mortos. É o seu esconderijo. Mas esses esconderijos um dia vai ser encontrado. Muitos foram achados, estavam nos seus esconderijos, fugiram. Mas o salmista, no Salmo 91, ele vai dizer assim: o esconderijo do Altíssimo. Nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Se esconderijo é o lugar onde ninguém sabe onde é, ou não deveria saber onde é, e os homens fazem esconderijos realmente em lugares muito difíceis, e existem esconderijos hoje que nunca foram encontrados, de pessoas que se refugiaram lá e nunca foram vistas e encontradas. Mas é um lugar onde é possível chegar, já que é um esconderijo feito por um homem. Agora, o esconderijo do Altíssimo, onde é? Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Que eu e você estamos guardados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz que ele encontra descanso, porque ele sabe que ninguém vai chegar lá, que ninguém vai ultrapassar, que nem o diabo e seus demônios conseguem ir, porque estamos no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo, já diz, é um lugar inacessível. E lá ele traz aqueles que ele quer que estejam escondidos nele. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra. A sombra é aquele que se projeta sobre. É a figura da galinha com seus pintinhos debaixo de suas asas. Você, meu irmão, minha irmã, está guardado no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio
e fortaleza. É nele que eu me refugio, é nele que eu encontro fortaleza, e ele diz que ele é socorro infalível, socorro bem presente, é o socorro que não falha, é o socorro que não chega atrasado, é o socorro que sabe o que eu preciso, o remédio que eu preciso, a saída que eu preciso, a porta que eu preciso. Ele é o teu socorro neste dia. Talvez você esteja sem ar, sem esperança, a ansiedade tem tomado conta do teu coração, a depressão tem invadido a tua mente, mas Deus está dizendo: eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza, eu sou o socorro bem presente na hora da tua angústia. Porque não há nada mais desesperador do que no momento em que a gente se vê sem saída, sem esperança. Imagens que ficaram guardadas em mim, e assisti alguns documentários no atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Todos conhecem. E uma imagem chocante. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Depois que as aeronaves se chocam, né? Ali, as pessoas que estavam do ponto do choque para cima não podiam descer, que está tudo incendiado. Milhares de litros de combustíveis derramado, pegando fogo, uma quentura altíssima. Então, as pessoas que estavam na parte superior não podiam, não tinham como descer. E aquilo ali como uma panela no fogo, quentura. E imagens chocantes eram as pessoas que estavam nas janelas, que não tinham como sair, como descer, não tinham como salvá-las. E no momento de pânico, de desespero, numa tentativa desesperada de se salvarem, elas saltavam. Edifícios de mais de 100 andares, assim, uma coisa impressionante. Eram tão alto e o vento era tão forte, né, nas alturas, que elas desciam e muitas delas vinham batendo no próprio prédio, dada a altura e a intensidade dos ventos. Então eram cenas chocantes. Desculpa estar descrevendo isso para você a essa hora da manhã, mas é só para você entender o que eu quero dizer, que no momento de desespero, o ser humano, ele tenta saída onde a gente hoje julga como um suicídio, que na verdade não era nem suicídio, era uma tentativa de salvar-se. E o desespero é tão grande que a mente, o corpo diz assim: a melhor maneira agora é você tentar se salvar se jogando. Olha que desespero. Isso para descrever um momento de desesperança, um momento de pânico, um momento em que o coração, a mente não sabem mais calcular, não sabem mais fazer, o que fazer, não ter saída. E é nessas horas que o salmista entendeu que é em Deus, para eu não entrar em pânico, para eu não entrar em desespero, para eu não desfalecer, para eu não ficar o tempo todo achando que os inimigos vão transpor os limites e vai me acontecer e me ocorrer alguma coisa. Ele começa falando que nós devemos descansar o nosso coração em Deus. Pode um exército me cercar. Ele diz: Deus é meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Deus é meu socorro infalível nos tempos de angústia. Aí depois ele diz assim: Por isso o quê? Porque Deus é meu refúgio.
porque Deus é minha fortaleza, porque Deus é meu socorro. Por causa disso, a origem de eu estar tranquilo não é demência. O fator de eu não estar desesperado não é que eu não tenha nervos, não é que eu não tenha sentimentos, não é que eu não seja feito de carne e osso como os demais, não. Mas é como ele disse antes: se Deus é meu refúgio, se Deus é minha fortaleza, se Deus é meu socorro na hora certa, na hora que eu preciso, e se eu confio nisso, se eu tenho certeza disso, aí ele diz assim: portanto, por isso, não havemos de ter medo, não temeremos. O que é temor? É medo da situação. E o medo, ele salva, mas dependendo do grau, o medo pode se tornar numa coisa que vai me desestabilizar, que faça com que eu tome decisões que não deveria tomar, que pegue caminhos que eu não deveria pegar. Uma pessoa, por exemplo, fugindo, ela não sabe muito bem para onde ela está indo, ela só quer fugir. Ela só quer sair da rota daquilo que lhe está fazendo medo. E como o indivíduo está correndo de um leão. Ele não quer saber, ele só quer saber se há à sua frente lugar para ele ir, ele está correndo. Mas às vezes essa falta de raciocínio faz com que ele vá para um despenhadeiro, e aí? Não é? O salmista está nos chamando para o selar, para o parar, para o meditar, para entender que no meio desta tribulação que você esteja passando, desses conflitos, desses problemas, não somente nos relacionamentos, mas com você mesmo, ele está dizendo: para e olha para aquele que é o teu refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio, fortaleza e socorro. Bem presente. Bem presente é que está juntinho. Bem presente é o que coloca no colo. Bem presente é o que diz assim: chore, mas não, estou aqui. É um pai que cuida do filho. É o pai que chega e diz: não se preocupe, eu cheguei, eu vou resolver. Ele diz: por isso não temos que temer, ainda que a terra se mude toda, ainda que as montanhas se desfaçam, ainda que haja catástrofes, ainda que haja tudo na nossa vida mudando de lugar, as coisas que deveriam estar aqui estão no outro ambiente, estão no outro lugar, está tudo fora do seu eixo, mas ele diz: calma, ele não perde o controle, ele ainda é refúgio, ele ainda é fortaleza, ele ainda é socorro. Vejo hoje milhares e milhares de pessoas procurando refúgio no mundo. Pessoas fugindo das guerras civis, pessoas fugindo do seu país por causa da fome, por causa da morte, por causa da miséria, por causa da opressão. Pessoas com suas famílias que se lançam ao mar em embarcações, em botes, de forma precária, sobrecarregadas, e que muitos não chegam ao seu destino, que muitos estão morrendo no percurso, sem a garantia de que quando chegar no outro lado, no outro continente, se serão acolhidas, se serão recebidas. E muitas, quando chegam, a polícia daquele país já os recebe e voltam novamente, e os mandam novamente ao país de origem. E tudo que essas pessoas querem é um lugar melhor, que lhes acomodem, que eles não vivam assustados com o som das metralhadoras, o som da morte.
da fome, da miséria que se instalou no seu próprio povo, na sua nação, no seu país. Tudo que elas querem é um refúgio. Um lugar que elas se sintam acolhidas, onde elas possam comer, dormir, trabalhar, seguir uma rotina. Há milhares e milhares de refugiados hoje. Crianças sem família, pais que perderam seus filhos, gente sozinha no mundo, porque não tem um refúgio, porque não tem uma fortaleza, desesperados, tentam coisas inimagináveis, porque elas só queriam um refúgio. Porque elas estão fugindo de uma realidade que a gente nem imagina. Com todo o desconforto que a gente tem hoje na nossa nação, problemas sociais, políticos, econômicos, mas que muitas vezes não chega aos pés daqueles que estão fugindo da guerra. Guerras tribais, ameaças, brigas por poder, guerras internas, tanta coisa acontecendo e as pessoas querendo fugir de países ditatoriais. Aquela cena quando o exército norte-americano sai do Afeganistão, tem imagem de pessoas se apegando ali àquela aeronave, porque o Talibã assumiu o poder e eles são terríveis. Eles não queriam ficar mais naquele país e muitos saíram ali pendurados, e quando não tinham mais força, dada a força do atrito do ar, caíam. Uma cena horrível de pessoas que apenas queriam refúgio e fortaleza. Nós podemos ter esse refúgio e fortaleza em Deus. A tua alma pode descansar hoje em Deus. Diga para sua alma que está com crise de ansiedade, diga para sua alma que está com depressão, diga para sua alma que está em profunda tristeza, diga a sua alma que neste momento está sem um objetivo na vida, que perdeu a graça da vida. Diga para ela nesta manhã: Deus é teu refúgio, fortaleza e socorro. Deus é teu refúgio, fortaleza e socorro. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração neste dia, que Ele é teu refúgio, fortaleza e socorro. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, espumem pela sua braveza, ainda que os montes se abalem, em contrapartida, ele diz que diante dessa agitação, dessa perturbação que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na sua casa, que está acontecendo na sua mente, tudo perturbado, tudo que parece assim que passou um redemoinho. Ele diz: ainda que as águas rujam, se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que os montes tremam todos, revoltosos, parece que o mundo vai acabar. Essa sensação que você tem, parece que o mundo vai acabar, parece que tudo conspira contra você, parece que tudo converge para a destruição da sua vida. Não é assim que você está se sentindo? Esta sensação desse gosto amargo da morte, do coração que acelera, palpitações, sensação de morte. Aí Deus está dizendo assim: ei, eu sou refúgio, fortaleza e socorro. Se refugie em mim, receba essa fortaleza em mim, receba esse socorro agora em mim. Fale, converse com sua alma nesta manhã, dizendo: alma minha, por que te perturbas dentro de mim?
Por que te perturbas, ó minha alma? Veja como eu disse que os salmos, eles são louvores poéticos, mas pode ser um livro de psicologia. É o homem conversando com a sua alma, dizendo: ó alma, ó meus sentimentos que foram chacoalhados, que saíram do lugar, tá tudo aqui desalinhado. Ele diz: por que te abates? Por que te perturbas dentro de mim? Mas tenha certeza que a tua alma ainda vai entoar cântico de louvor e de gratidão a Deus. E eu sinto que isso começa a acontecer, a surgir hoje, agora. Como uma nascentezinha ali, que ninguém dá nada por ela, mas ela vai jorrando a água, é um olhinho de água que vai se juntando a outros e que no percurso se torna um grande rio. Eu creio que isso está nascendo em você, essa esperança está nascendo em você hoje. Este sentimento que você tem de insegurança, de morte, de destruição, de pânico, de medo, de crise de ansiedade, está dando lugar agora a uma segurança, a uma paz que você há muitos anos não sentia. Esta aguinha que começa a suar ali da rocha, de um lugar que estava seco, petrificado, que não tem como, não há a mínima possibilidade de sair água, mas Deus está dizendo assim: dá ordem, Moisés, à rocha. E ela vai começar a minar água. E a tua alma vai encontrar descanso e refúgio, fortaleza em Deus. Você vai se levantar. Há muito tempo você não coloca nem os pés no chão. Há muito tempo você não sabe o que é tomar um banho. Há muito tempo você não sabe o que é abrir a janela para ver o tempo. Há muito tempo que você só pede a Deus para morrer. Mas Deus está dizendo que hoje você e a sua alma está encontrando refúgio, fortaleza e socorro nele. Diga para a sua alma: hoje eu vou me colocar de pé. Hoje eu vou tomar aquele banho, não é aquele banho quente não, aquele banho frio. Colocar os pés no chão. Por que a tua alma vai dizer? Porque Deus é meu refúgio, fortaleza e socorro. Você vai abrir a sua janela hoje, vai olhar para o tempo, seja ele com sol ou nublado, e vai dizer: glória a Deus que criou todas as coisas, que o firmamento é obra de suas mãos. Você vai olhar para as árvores, se tiver ao seu redor, e vai ver quando o vento passar, e vai ter a sensação de que elas estão aplaudindo o Criador, dando glória a Ele, porque tudo que tem vida louva. A vida é uma explosão de alegria, porque tudo foi criado por Deus. Então, que a tua alma entre nesta sintonia hoje, que ela louve a Deus e que ela encontre paz em Deus, refúgio, fortaleza e socorro em Deus. Eu sinto que Ele fala com você nesta manhã. Ele diz: ainda que as águas rujam, se perturbam, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Ele diz: tudo isso pode estar acontecendo fora ou dentro de mim. Mas ele diz: há um rio correndo pela cidade de Deus, que alegra este lugar. É onde Deus habita. É a morada do Altíssimo. Ele está falando aqui de Jerusalém, ele está falando aqui do templo, mas que isso é eu e você. Enquanto tudo está fora de lugar, fora de ordem, acontecendo, as catástrofes, os problemas, as dificuldades, mas ele diz: ei, há um rio. Rio é lugar de refrigério, rio é lugar onde você pode matar a sua sede, onde você pode se banhar, onde você pode se refrescar. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram. Rio é sinônimo de vida.
O Egito considerava o Nilo um deus, porque era o Nilo que trazia a vida para o Alto e o Baixo Egito. Porque as condições são desfavoráveis, é desértica, mas há um rio. Este rio está correndo aí na sua casa, este rio está correndo agora na sua alma, trazendo vida. A terra que hoje é seca vai produzir vida em nome de Jesus. Porque ele diz: Deus está no meio, Deus está no centro, Deus está aí. Alguém está olhando e está dizendo: não tem mais vida. Alguém está dizendo: não tem mais jeito, se perdeu, vai morrer. Mas nesta manhã, palavra profética para você: Deus está no meio desta situação e você encontrará paz e descanso para sua alma hoje. Não se abalará. Deus a ajudará. Está pronto para socorrê-la agora, sem demora. Deus está pronto para te socorrer hoje, neste momento. É só você abrir o coração, chamar por Ele. Ele diz: o Senhor dos exércitos. E os exércitos aqui são os exércitos celestiais, que estão prontos e dispostos a receberem a ordem de Deus ao meu e ao teu favor. Deus é o Deus dos exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é refúgio. Adore a Ele nesta manhã. Adore a Ele nesta manhã e diga à sua alma: receba socorro, receba refúgio e fortaleza. Vinde. Aí ele diz aqui: olha, se eu comecei dizendo que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, se eu continuei dizendo que ainda que tudo isso esteja acontecendo, tá tudo parece dando errado, mas ele diz: quando Deus está presente, quando Deus está no meio dela, quando Deus age, Ele desfaz toda a obra do mal. Tudo aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocando, organizando novamente. Vinde e contemplai as obras do Senhor, venham ver os feitos do Senhor. Ele tem feito ruínas. Que ruínas são essas? Contra as forças do mal, contra o reino do mal, contra tudo aquilo que te aflige, que quer roubar a tua paz. Veja as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras por toda a terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Se fosse hoje, ele dizia que ele, usando as armas que são utilizadas hoje em dia, né, as metralhadoras, as bombas, ele diz: ele desfaz tudo isso. Com a mesma facilidade que ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo, ele desfaz toda a obra maligna, toda seta maligna, toda obra preparada contra ti, toda boca que se levanta contra ti, tudo que é orquestrado contra a sua vida, Deus se levanta para desfazer. Quebra o arco. Alguém até já retesou o arco para lançar contra você, ele vai lá e quebra. E o arco quebrado não tem força para lançar a flecha. Ele corta a lança não terá mais peso suficiente para chegar até o teu território. Ele queima os carros no fogo. Tudo aquilo que vem de forma veloz contra você para te destruir, Deus faz como fez com o exército de Faraó quando foi ao encontro do povo de Israel. Ele quebra as rodas, os cavalos começam a manquejar, porque Deus dos exércitos está conosco. E aí ele termina dizendo assim: aquietai-vos. Por que
que Deus manda se aquietar? Só uma criança agitada, hiperativa, que a gente não aguenta mais, ela sobe, pula do sofá, ela quebra alguma coisa, ela é hiperativa, ela tá agitada. A gente diz o quê? Se aquieta, menino. Puxa a orelha, faz sentar. Deus está dizendo pra gente: ei, para de pular do sofá. Você tá querendo resolver as coisas do teu modo, tá agitado, você não tá nem raciocinando direito. Aquietai-vos. Quando você parar e deixar Deus pelejar por você, quando você parar para não entrar em desespero, quando não tem mais água para você tomar no meio do deserto, e Deus diz assim: dá ordem às águas, a água para a rocha minar água. Quando antes o povo estava dizendo: Moisés, vamos morrer, porque o exército de Faraó está vindo, e Moisés vai lá falar com Deus, e Deus diz assim: por que clamas a mim? Quem foi que tirou vocês do Egito agora há pouco? Golpeando todas as divindades egípcias, sinais e prodígios, maravilhas lá no Egito. Eu mandei vocês saírem, então diga ao povo de Israel que continue o seu curso, continue a sua marcha. Diga ao povo de Israel que marchem. É para se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente só conhece e a gente só experimenta Deus é quando a gente cala. É quando a gente se aquieta no meio do vendaval, no meio da turbulência. A gente se aquieta e diz: Deus, eu não posso contra o vento, eu não posso contra a tempestade, eu não posso contra as grandes ondas, eu não posso contra esse grande exército, eu não posso contra essa enfermidade, eu não posso contra o meu marido que saiu do teu caminho, eu não posso contra os meus filhos que estão por um caminho difícil, eu não posso contra a minha mente que desencadeou este processo de enfermidade na alma. Eu não posso. Mas eu não quero mais viver agitado, procurando solução onde não existe. Eu quero me aquietar e encontrar refúgio, fortaleza e socorro em ti. Aí ele diz: aquietai-vos. Aí aqui já não é mais ele que fala, é Deus usando ele, dizendo: diga aí, agora escreva aí mais esse verso: aquietai-vos e sabei que eu sou. Ele começa dizendo: Deus é. E no final o Espírito Santo o inspira dizendo: agora diga a ele: aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu serei honrado no meio daqueles que querem a tua destruição. O meu nome será falado no meio daqueles que não querem a tua vitória. Eles vão ter que abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus na vida dela, só o Senhor é Deus na vida dele, só Deus pode fazer. Aqueles que intentaram mal contra você, assim como José disse, ele vai transformando em bênção. Sai mal, sai maldição, mas só chega na sua cabeça a bênção. Porque Deus é refúgio, fortaleza e socorro. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus que faz promessa e cumpre, está conosco. É o nosso refúgio. Pai, nós te louvamos e eu sinto a tua doce presença, sendo agora refúgio, fortaleza e socorro para mentes perturbadas, para mentes ansiosas, aceleradas, para mentes em conflito. Que tu estás sendo refúgio, fortaleza e socorro agora para aqueles que estão em desespero, pensando em tirar sua vida. Que tu és socorro bem presente agora na vida daqueles que estão passando tribulação em seu lar, com sua família. Que tu estás sendo socorro, refúgio, fortaleza para
aqueles que estão sem saída, não veem solução, mas que eles possam se aquietar, Senhor, encontrar paz em Ti e dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém, amém e amém.